O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável é apoiar e criar as condições para uma economia local que garanta o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente. Como é que a gente faz com que essa criatividade possa justamente ser uma alavanca de desenvolvimento? Aí eu acho que a gente tem que primeiro pensar a cidade que a gente quer, que é justamente a pauta do que vem sendo feito pela Rede Nossa São Paulo na nossa cidade, e a partir disso definir os eixos de economia que a gente quer. Trabalhar com processos colaborativos, não mais através de competição, mas de colaboração. Então a gente fala em, por exemplo, para negócios ou mesmo para gestão pública, ganhar competitividade através da colaboração. Você fala assim, como é que essa pecinha complementa aquela? O que eu posso desenvolver aqui em termos de atividade econômica que seja sustentável para aquele espaço, mas que também contribua para a cidade como um todo? E não como peças isoladas. Como é que uma dialoga com a outra? Então, se aqui eu tenho um pessoal voltado a audiovisual, e ali eu tenho gente trabalhando com música, o que eu posso fazer entre eles? E gerar laços entre esses bairros, né? Uma cidade criativa, essencialmente, é uma cidade que tem muitas inovações, tem muita cultura, mas também tem muitas conexões. Se a economia tradicional é uma economia cuja reserva de valor está no que é tangível, terra, ouro, petróleo, e se é tangível é escasso, se consome com o uso, a economia da escassez, o modelo é de competição. Só que tudo aquilo que está ligado a intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, novas tecnologias, processos colaborativos, isso é infinito. Não se consome com o uso, mas se multiplica. E significa, na verdade, uma outra economia que está sendo chamada de economia da abundância, cujo modelo não é mais de competição, mas é de cooperação. E essa é a grande chave desse século XXI, porque é outra coisa. Então é uma outra economia, é uma economia que não é mais linear, mas é exponencial, porque todas as coisas com as quais ela trabalha, elas se multiplicam em progressão exponencialmente. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos. Introduzir medidas para estimular o emprego local, o trabalho decente, a contratação de aprendizes e a formação de empresas. Cooperar com os empresários locais para promover e implementar a responsabilidade social empresarial. Implementar princípios e indicadores de sustentabilidade para as empresas, envolvendo toda a cadeia produtiva. Promover o mercado de produções criativas locais. Implementar o turismo local sustentável. Vamos analisar os objetivos específicos do eixo Economia Local Dinâmica, Criativa e Sustentável. Introduzir medidas para estimular o emprego local, o trabalho decente, a contratação de aprendizes e a formação de empresas. Toda economia, para de fato ser pujante, dinâmica, em termos econômicos e sustentável, tem necessariamente se basear em empreendedorismo. Isso é muito positivo se forem dadas as condições para que esse empreendedorismo transforme criatividade em inovação. Envolve uma mudança cultural, de mudar o jeito de trabalhar o desenvolvimento, a ideia da riqueza, etc., do que foi o passado, e perceber que na nova visão você tem que ver aquilo que já existe e como é que você combina isso para aproveitar melhor. Tem que ser feito com as empresas e com a sociedade civil. Um exemplo de uso melhor, se você pegar um celular, por que ele avança tanto? Porque ele é um mini hardware que junta milhares de funções. Antes você tinha que ter um gravador, uma câmera, um telefone, um computador para guardar dados, uma agenda, etc. Agora está tudo lá. Então você tem uma ideia de multifuncionalidade. Isso é uma tendência também na cidade, que você tenha espaços que sejam multifuncionais. Implementar princípios e indicadores de sustentabilidade para as empresas, envolvendo toda a cadeia produtiva. A questão de indicadores é fundamental, porque senão a gente não tem balizamento, inclusive, de políticas públicas. Tudo parte da gente ter esses mapeamentos.
E daí, em cima dos mapeamentos dos objetivos que você quer atingir, você vai colocando os indicadores. Então, de novo, esse ouvir a sociedade, esse pensar no que já existe, inclusive desenvolvimento de estudos no contexto local, é importante para que a gente consiga criar indicadores que sejam apropriados a isso. E muitas vezes esses indicadores não passam diretamente para uma questão econômica. Se você pensar que questões como mutirão, tecnologias sociais, que são vitais para uma cidade, não se refletem necessariamente na economia, a gente começa a desvincular a ideia de que uma cidade criativa é uma cidade na qual a economia criativa é forte, ponto. Porque a cidade é muito mais do que economia. Então a gente tem que ter indicadores, não só econômicos, mas que também peguem aspectos sociais, culturais, ambientais que se complementem. Promover o mercado de produções criativas locais. Abrir as escolas e transformar em centros culturais. Um computador por criança, prioridade absoluta para acesso a novas tecnologias, praças com o máximo possível de espaços onde você possa ter acesso livre à internet. Essas são coisas que permitem que a economia criativa possa avançar e que você possa ter territórios criativos. Se a gente tem 5.000 e tantos municípios, eles certamente só vão conseguir se desenvolver a partir da sua identidade própria. E isso aqui é economia criativa. Você se desenvolver a partir de experiências únicas, tipo de vivência única, conhecimento, produtos, processos, etc. Implementar o turismo local sustentável. O turismo é algo complementar à economia criativa. E esse turismo pode ou não ser sustentável, assim como a economia criativa pode ou não ser sustentável. O melhor dos mundos é quando os dois se encontram, o que significa claramente que não seja um turismo predatório, que não seja um turismo que deturpe as tradições, mas é um turismo que venha alavancar aquilo que já existe em termos de economia. Para o eixo economia local dinâmica, criativa e sustentável, considere os seguintes indicadores principais. Eficiência energética da economia, desemprego e desemprego de jovens, aprendizes contratados no município, trabalho infantil. Cada indicador tem metas a serem cumpridas. Observe. Eficiência energética da economia. As metas são as seguintes: apoiar ações destinadas a reduzir o consumo, aumentar a eficiência energética e o uso de energia renovável, reduzir e prevenir a poluição do ar, promover campanhas para reduzir o consumo e eliminar o desperdício. O gestor público, de modo geral, em especial o prefeito, é aquele que tem as possibilidades de capitanear essa transformação. Porque muitas vezes ocorre o que a gente acompanha na cidade de São Paulo, que você tem até pessoas muito engajadas em fazerem coleta seletiva, reciclagem, mas 1% consegue efetivamente ser reciclado porque a gente não tem canais de distribuição, coleta e aproveitamento disso. Isso que a gente vem carregando instintivamente só pode se concretizar se o prefeito de fato tiver um olhar atento a isso e desenvolver políticas que valorizem. Aproveitamento de biomassa, compostagem, respeito ao espaço público. Desemprego. A meta é alcançar até 2015 o pleno emprego produtivo e trabalho decente para todos, incluindo mulheres, negros e jovens. O grande barato é armar uma receita própria. Só que você só consegue armar uma receita própria se você de fato conhecer os ingredientes que você tem. E daí, bom, então está faltando uma coisa ou outra, você vai buscar em outro lugar. Está faltando capacitação, está faltando acesso a crédito, está faltando formação de rede entre a comunidade. Mas muitas vezes os ingredientes lá estão. E é justamente essa combinação desses ingredientes que faz com que a cidade possa ter um sabor próprio. E a gente deixar de pensar no ingrediente do outro e falar assim, então todo mundo quer ser Barcelona, todo mundo quer ser o bairro da Vila Madalena, todo mundo... Caramba, se só existisse aquele ingrediente dentro da receita, seria muito enfadonho. Aprendizes contratados no município. A meta é ter 100% de aprendizes contratados de acordo com a lei. Trabalho infantil. A meta é erradicar imediatamente o trabalho infantil. Consulte o GPS para saber mais sobre indicadores e conhecer caminhos para atingir as metas. Se pega, por exemplo, uma cidade como Guaramiranga, no interior do Ceará, que é uma cidade de 4.500 habitantes, que há mais de 10 anos tomou a realização do Festival de Jazz and Blues como uma grande desculpa para que a cidade se unisse e pensasse no que ela queria ser. Que era algo que já existia na cidade, mas que precisava de um palito de fósforo, para que as pessoas entendessem e falassem, é para lá. Você tem Paraty, que vem desenvolvendo essa trilha há tanto tempo. Você tem os contextos mais diversos. Você tem até cidades como São Paulo, Rio,
Recife, Salvador agora nessa discussão de para que lado eu quero ir. Mas é claro, quando a gente fala de uma grande cidade, a gente tem complexidades outras. E eu acho que a gente tem que trabalhar uma grande cidade como se fosse um conjunto holístico, sistêmico de pequenas cidades. Pega em Pompeia toda a questão do folclore, você pega no Rio Grande do Sul tudo que existe já nos CTGs, que pode ser desenvolvido junto a uma política pública de acesso, de reflexão, de promoção de leitura, tendo por base os autores gaúchos. Enfim, tem uma miríade de contextos no Brasil que fazem com que cada uma de nossas cidadezinhas, baseadas em turismo, baseadas em tecnologia, baseadas em novas visões de mundo, possam ir por aí. Você tem o caso de Piraí, no Rio de Janeiro, que há 20 anos ou mais se transformou na primeira cidade digital do Brasil, justamente quando uma grande empresa foi embora, eles falaram, agora recebemos o dinheiro da indenização, como é que a gente faz para a nossa cidade conseguir ter um futuro? E não se falava de mídias digitais. O Uruguai tem todo um fomento ao desenvolvimento através de ação social. Então, o governo atua como se fosse irrigando a sociedade com os seus inúmeros programas sociais de atendimento à criança, jovem, idoso, etc.